Mensagens com o tema avivamento, e eu tenho que confessar para você que a gente encerra esse movimento, esse entendimento das Escrituras com um certo pontinho de, queria mais. Não sei quanto a você, mas eu fui muito abençoado nessas 8 semanas que nós passamos estudando esse tema. E eu quero dizer para você que muita coisa ainda teria para ser aprofundada e compreendida, mas nós encerramos aqui e queremos que você possa agora colocar em prática e também nós possamos ter essa perspectiva, esse princípio do que significa avivamento do ponto de vista das Escrituras. E hoje eu quero falar com você sobre o tema avivamento é enchimento. Alguém me perguntou se hoje teria de novo a mesma mensagem sobre a bacia. Você que não veio a semana passada, nós falamos sobre esse assunto, entra no YouTube e assista essa mensagem também. Mas seria a bacia parte 2 então, porque nós temos algo para aprender sobre o derramamento do Espírito Santo que nós precisamos aplicar ao nosso coração. E eu gostaria de partir do princípio hoje, não de Ezequiel 47, sobre a bacia que falamos a semana passada, mas da epístola de Paulo aos Efésios. Porque essa epístola, embora seja chamada de carta por muitas pessoas, ela tem o princípio de apresentar a todas as igrejas da região da Ásia Menor um princípio básico: a nova vida em Cristo, contrastada com aquela velha vivida no contexto greco-romano, daqueles cristãos em sua maioria vindo do paganismo. Uma carta significa que ela tem um remetente, um destinatário, ela é endereçada a um lugar específico. Assim acontece com a carta de Paulo aos Coríntios, assim acontece com a carta de Paulo a Timóteo, mas Efésios não é uma carta, é uma epístola. Ela tinha um caráter epistolar, ou seja, ela deveria ser lida de igreja em igreja. E por Éfeso ser a maior e a mais pujante cidade da Ásia Menor, e por Éfeso também ter a maior igreja cristã naquele período, a maior reunião de cristãos, não numa igreja como nós entendemos hoje, mas várias reuniões nas casas. Então esta carta foi endereçada, ou melhor, foi traduzida como Efésios, mas ela deveria ser lida em todas as comunidades, porque todas viviam sobre o mesmo dilema: como ter uma vida cristã agora, no contexto em que nós vivemos. Ou seja, todo o tema de Efésios, e você pode ler lá na sua casa depois, eu até encorajo você a fazer isso com uma caneta na mão, vem com o princípio do viver a nova vida em Cristo. Grife todas as vezes que a palavra viver aparece, novo modo de vida aparece, porque é exatamente esse o propósito do apóstolo Paulo: educar, ensinar uma comunidade em sua hegemonia de pagãos, para entenderem agora o princípio da palavra de Deus, que é ofertado pelo Evangelho, mas que também é exigido na vida cristã. Então são dois movimentos. O Evangelho é ofertado aos cristãos, o Evangelho é ofertado àquela cultura pagã para vir ao cristianismo, mas ao mesmo tempo exige-se práticas e correspondências a isso. E é sobre esse tema que Paulo vai escrever Efésios: a nova vida, a velha vida, as novas vestes, as velhas vestes, os novos princípios, os velhos princípios. E para você ter uma ideia de como isso acontece, eu peguei o capítulo de número 5 para a gente resumir um pouco, porque nele me parece que está concentrada toda essa ideia de tratar da velha vida e da nova vida em Cristo. Quer ver? O texto de Efésios capítulo 5, no versículo 3 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ou seja, enquanto a cultura judaica era altamente moralista, regrada, com vários sistemas de legislação, evitando essa prática, evitando essa cultura natural de algumas imoralidades e perversidades, o paganismo tinha uma certa licenciosidade. Por isso que Paulo está escrevendo a um contexto deveras desafiador para a igreja que estava surgindo naquele momento. E ele diz: esse tipo de vida que os pagãos vivem, do qual vocês bebem da fonte, no contexto no qual vocês estão inseridos, não é agora o contexto que nós vivemos com a vida cristã. Por isso não convém viver assim aos santos. Para você que não está habituado a terminologias da Bíblia, eu quero dizer que a palavra santos não significa pessoas especiais e também não significa estatuetas. Santos nas Escrituras são aqueles que são santificados por Cristo, os que nasceram de novo. Portanto, você, minha irmã, é santa, você, meu irmão, é santo.
nós somos santos, por causa da santificação operada por Cristo. Essa é uma terminologia importante para a gente esclarecer aqui. E o texto continua. Não haja obscenidade, está vendo? Ambiente muito comum aos gregos e aos romanos. Nem conversas tolas, nem piadas indecentes. Ah, se ele soubesse dos nossos Instagrams, não é verdade? Que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, o ganancioso que é idólatra, veja bem que a ganância leva à idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Não comunguem com essas práticas. Não normalizem, não naturalizem, porque a vida cristã é uma ruptura com a velha maneira de ver, de se portar, de se viver, de se comportar e de pensar. E tudo isso se faz novo em Cristo. E há uma exigência da vida cristã, apesar de uma oferta abundante do Evangelho a vocês. E na minha opinião, observando o livro de Efésios, e talvez quando você ler este livro perceberá também, o versículo de número 8, Efésios 5:8, parece ser o centro, o cerne explosivo de toda a constatação do apóstolo Paulo. E ele resume a sua teologia aqui. Porque antes, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Veja a palavra viver aqui novamente. É um novo estilo de vida, uma nova maneira de operar no reino e no evangelho. Vocês viviam de uma maneira, mas agora vivem de outra. Portanto, esse contraste é composto ou percebido durante toda a epístola. E aí Paulo começa a desenvolver agora para chegar à conclusão do que ele quer dizer. Se vocês têm que viver de uma maneira diferente, é preciso que vocês estejam conscientes de um fato. Olha só. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Agora no versículo 15. Que vocês não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, conjunção explicativa para descrever o que ele tem de raciocínio e o que ele disse anteriormente. Não sejam insensatos, não vivam como os pagãos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Percebeu aqui de novo? Modo de viver, não sejam como, mas sejam como. Não sejam assim, mas façam assim. Isso é impressionante, porque ele vai construindo essa ideia até chegar no versículo 18. Porque aí sim, eu imagino que os leitores dessa epístola estão dizendo, tá, mas como eu vou fazer para viver essa vida potencial? Como eu vou viver para abandonar esse contexto tão tentador, que com seus tentáculos me enreda o tempo todo para viver a velha vida? Como eu vou viver uma vida poderosa no Evangelho, apenas me abstendo das práticas pagãs? Aí Paulo diz, no versículo número 18, que para mim é o centro da vida cristã. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, ou sejam cheios com o Espírito Santo. É impressionante notar aqui que muitas vezes nós temos uma interpretação equivocada das Escrituras a respeito desse texto. Lembre-se, eu tenho dito aqui nesse lugar, nós estamos distante de textos bíblicos culturalmente, nós estamos diante do texto bíblico distantes há 2000 anos praticamente, e nós estamos temporalmente distantes, e estamos também geograficamente. Então para nós é muito difícil compreender o que de fato significa essas palavras. Agora, olha só que interessante. Muitas traduções trazem uma comparação entre o ser embriagado e o ser cheio do Espírito Santo. E muitas pessoas têm o entendimento de que ser cheio do Espírito Santo é muito parecido com a embriaguez. Assim como uma pessoa perde o seu controle, assim como uma pessoa fala algumas coisas que não têm muito sentido, assim é uma pessoa que está inebriada do Espírito Santo. Isso não é verdade. Paulo não está fazendo uma comparação. Se nós olharmos e formos fiéis à interpretação de Efésios, ele está fazendo um contraste em todos os momentos. Portanto, a velha vida é comparada com o vinho, com as práticas pagãs de bebedeira.
contrastada com a nova vida em Cristo, que é cheia do Espírito Santo e movida pelo Espírito Santo. Portanto, não é ser igual a um embriagado, mas ser completamente diferente desse contexto, que não é o nosso, mas é do apóstolo Paulo e da igreja que estava na região de Éfeso. Posso te dar um exemplo? A palavra vinho tem um significado muito interessante para as culturas greco-romanas. Começando pelos gregos. Os gregos adoravam as suas reuniões serem regadas a vinho, principalmente entre os pensadores e filósofos. Eles tinham as simposias. As simposias se tornaram os nossos simpósios dos dias atuais, momentos de reflexão sobre algum assunto que exija pensamento. E os filósofos entenderam, e eles diziam isso, que o vinho ajudava a libertar o escondido e a fazer trazer à tona pensamentos e reflexões. As suas reuniões eram regadas a vinho. Não tinham dançarinas e nem músicos, mas tinham excessos. O banquete de Platão, escrito para explicar a teoria ou a filosofia de Sócrates sobre o amor e a felicidade, apresenta essa ideia. Eles estão reunidos numa simposia, há vinho por todos os lados, todos os filósofos bebem, se embebedam e causam algum tipo de comportamento difícil, apenas Sócrates é equilibrado, parcimônico e sabe usar bem esse recurso, exaltando a sua personalidade como filósofo. Mas isso não era fácil para todas as pessoas. Afinal de contas, Dionísio, o deus grego do vinho, estava nessas operações como se fosse um ídolo a ser cultuado. Então, beber vinho também estava relacionado a adorar Dionísio. E isso estava em todos os movimentos gregos. O Dionísio era o deus do prazer, o deus do vinho, o deus da licenciosidade, era o deus da libertinagem. Isso no ambiente grego. O ambiente romano é diferente. Eles tinham aquilo que chamava de convivium. Diferente do simposia, eles tinham convivium, onde as pessoas se reuniam para beber vinho. As classes eram diferentes. E dependendo do nível de classe, o vinho também era diferente. O melhor para os melhores e o pior para os piores. Uma classificação muito hostil de muito tempo da nossa sociedade. E lá estão eles bebendo nesse ambiente de convivium. E havia dançarinas e havia músicos. Então essa bebedeira, que não era para pensar ou refletir, descambava com muita facilidade para orgias, pândegas. Descambava para um certo tipo de esbórnia, onde todos ali desfrutavam de um prazer irrefreado. E lá haviam todos os tipos de práticas devassas, hediondas, todos os tipos de práticas imorais. Porque eles estavam debaixo da influência ou da adoração ao deus Baco, o deus romano do vinho. Também o deus do vinho, o deus da libertinagem, o deus do prazer. E o que acontecia nesse convívio, existiam, após esse movimento do vinho, os bacanais. No nosso português a gente diz bacana, que vem da origem bacanal romano. Os ajuntamentos para a prática de imoralidades, licenciosidades e todo tipo de orgia que pudesse existir. Agora eu pergunto para você, qual é o mundo que o apóstolo Paulo vive e prega? Greco-romano. Esses dois ambientes se misturam, estão juntos em toda a região da Ásia Menor. Uma cultura grega tomada pelo Império Romano. E essa mistura faz com que Paulo olhe para isso e diga: a vida cristã não pode se comprometer com essa prática. Então ele diz: não se embriaguem com vinho, porque eu sei o contexto que vocês vivem. Eu sei a luta que vocês passam. Eu sei as imoralidades que são subjacentes à vida do paganismo. Portanto, vocês não são assim. Vocês têm uma vida nova que agora é contrastada com o enchimento e com a vida no Espírito. Por isso que ele usa a palavra libertinagem, que literalmente significa dissolução. A palavra azotia em grego é a palavra que diz dissoluto, desperdício, fútil. Você lembra em Lucas capítulo 15, versículo número 13, que o filho mais novo pega todos os bens do pai, ou melhor, a parte que lhe cabia, e sai para a esbórnia, e vai para a festa, e vai para a balada. A Bíblia diz que lá ele gastou todo o dinheiro vivendo dissolutamente, libertinamente. A palavra grega é azotia, a mesma palavra que está no telão para você aqui em grego, libertinagem. É dissolução. Vida
que é totalmente corrompida na sua imoralidade, um desperdício. E aí o Paulo diz, nós não vivemos assim, porque esse contexto gera dissolução, mas nós geramos um outro movimento, nós temos uma outra prática. Enquanto existem imoralidades, práticas sexuais ilícitas, enquanto existe bebedeira, enquanto existe descontrole, enquanto existem todas essas práticas insanas do mundo que vocês vivem, viver com o Espírito Santo gera um outro tipo de comportamento. E já já eu chego lá com você. E você vai perceber isso claramente nesse texto. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, é um contraste de viver em um mundo marcado pelo pecado, marcado pela indecência e marcado pela imoralidade. Nada diferente do que você, o seu filho, o seu adolescente, o seu marido e a sua esposa têm sido expostos diante dessa nossa sociedade atual. Porque não somos tão melhores do que eles. O mundo globalizado não trouxe apenas o greco e o romano. O mundo globalizado trouxe o oriental, o greco, o romano, o ocidental, o consumo, a hiperexposição. Por isso é muito prático e muito comum que nós tenhamos hoje um consumo e compartilhamento de conteúdo adulto, de uma maneira bilionária como nunca na história. Porque vivemos num mundo que valoriza e preconiza imoralidades de todos os tipos, e a pornografia é uma delas. Por isso vivemos num mundo onde a ganância, que é a idolatria, segundo o apóstolo Paulo, que não é diferente dos tempos antigos, que toma o nosso coração e nos faz viver e comprometer o nosso caráter praticando tal ato. É por isso que nós vivemos hiperexpostos, num desejo constante de validação pessoal e legitimação da vida. E isso também traz um certo tipo de indecência e de falta de senso do ridículo para muitos que usam da sua rede social ou da sua própria vida, expondo como um outdoor ou um cartaz de indecência e de devassidão. Não estamos numa condição muito diferente, queridos. Não estamos numa condição muito diversa do que Paulo estava dizendo aos Efésios. E por isso que esse texto é para mim e é para você. Porque sim, podemos superar essa luta. Sim, podemos vencer esse ambiente. Sim, você, sua casa, seus filhos, você jovem, você adolescente, consegue lutar contra isso e se levantar contra isso. Mas precisa da dica que o apóstolo Paulo deu àquela igreja. Que você não deve tomar desse vinho. Você não deve se embriagar com as coisas desse mundo. Não se embriague com a pornografia. Não se embriague com a ganância, com a cobiça. Não se embriague com a imoralidade. Não se embriague com a religiosidade. Não se embriague com o senso de justiça própria. Não se embriague. Mas, tem um mas. Tem uma conjunção adversativa para mostrar para onde a gente tem que ir. Não é só apontamento de pecados e danos e erros. É apontamento da escape, da solução. Paulo diz, sejam cheios do Espírito. E essa palavrinha que está aqui, sejam cheios do Espírito, é simplesmente poderosa. E eu posso gastar com vocês aqui horas só para discutir o que tem dentro dessa palavra que pode revolucionar a nossa vida e o nosso coração. Mas para você não emprestar os seus ouvidos a mim e ficar cansada e cansado essa noite, eu vou resumi-lo em apenas alguns movimentos, 4 deles. Primeiro, quando Paulo diz sejam cheios do Espírito Santo, ele diz que é uma ordem. Porque está no imperativo. O imperativo em qualquer gramática de língua significa uma ordem dada. Vá lavar a louça, leve o carro para arrumar. Não é uma opção, não é uma recomendação, é uma ordem. O Paulo não está dando uma opção aos cristãos. Paulo não está aconselhando os efésios ou as igrejas daquela região a serem cheios do Espírito Santo. Não é um conselho. Ele não está recomendando, ele não está fazendo um palpite. Ele está dando uma ordem, um mandamento. Sejam cheios do Espírito. Isso é para agora, isso é para hoje, isso é um mandamento. Ora, se é um mandamento, primeiro eu preciso entender o seguinte. Todo mandamento significa que é possível ser cumprido. Se é um mandamento, se é uma ordem, é porque há a possibilidade de realizar isso. Então chega de desculpa, meus irmãos. Ah, porque eu sou novo convertido. Ah, porque eu não li a Bíblia inteira ainda. Ah, porque eu comecei o jejum e só fiz 12 dias. Ah, porque eu sou presbiteriano. Ah, porque eu não sou uma pessoa muito expansiva. Ser cheio do Espírito Santo não tem relação nenhuma com essas coisas anteriores que eu lhe disse. Porque é uma ordem. É um mandamento que Paulo diz à igreja. Se vocês quiserem viver em vitória contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E não existe outra opção para isso. Não há uma outra alternativa. Você consegue entender?
Qual é a outra forma de vencermos o mundo se não sermos cheios do Espírito Santo? Paulo diz, é uma ordem. E se é uma ordem, todos podem praticá-la. Todos. Independentemente de qual é o seu gênero, de qual é a sua idade, de qual é o seu estado atual. Todos devem cumprir essa ordem, sermos cheios do Espírito Santo. Agora, se é uma ordem, descumpri-la é o quê? Desobediência. E desobediência é o quê? Pecado. Então, não ser um crente cheio do Espírito Santo é pecado. Deixa eu usar um exemplo. Chega um irmão aqui essa noite, trançando as pernas, falando em outras línguas, acabou de vir da Esbórnia, acabou de vir da Gandaia, e aí o conselho da igreja, os presbíteros chegam, aproximam, levam para uma salinha, apaziguam, orientam e depois disciplinam. Como assim, irmão? Embriaguez na igreja? Você não deveria ter embriagado em nenhum lugar. Olha que vergonha, você está disciplinado, porque a disciplina, quando você se torna membro de uma igreja local, é um exercício que Deus nos dá como autoridade e jurisdição sobre os membros para praticar a maturidade, o crescimento. Não é para punição, é para maturidade. E vai disciplinar o embriagado. Agora, já pensou se a gente fosse praticar ou aplicar a mesma lógica para todos que não são cheios do Espírito? Vem cá, irmão. Ô, irmão, palavrão aí, hein? Vida dissoluta, irmão. Olha as coisas que está praticando, olha a rede social. Isso não é evidência de quem está cheio do Espírito. Irmão, vamos disciplinar o irmão por não estar cheio do Espírito? Já pensou como seria isso? Uma disciplina pela embriaguez do vinho e uma disciplina por não ser cheio do Espírito, porque é uma ordem. Não ser cheio do Espírito Santo seria então automaticamente um pecado. Por isso a gente não pode comprometer a nossa vida em relação a isso. É uma ordenança para você e para mim. Não é só para o pastor que está aqui, é para todos sermos cheios do Espírito Santo. Aí você pode dizer, não pastor, mas eu já fui. Lá no acampamento de jovens em 1988, Deus derramou sobre a minha vida e eu falei em outras línguas. Isso não é enchimento do Espírito Santo. Talvez tenha sido uma evidência lá, mas não significa que hoje é. Ah, pastor, eu fui cheio do Espírito Santo. Quando eu casei com a minha esposa, nós tivemos então os nossos filhos e Deus fez algo maravilhoso nos nossos primeiros anos de casado. Como a gente vivia bem com Deus? Não, não é isso. Porque uma coisa é batismo no Espírito Santo. Outra coisa é enchimento do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, segundo o nosso entendimento presbiteriano, acontece quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, todos vocês que creram em Jesus, segundo Efésios versículo 13, são cheios do Espírito, ou melhor, são batizados no Espírito. Porque a palavra de Deus diz nesse texto, todos vocês que tendo ouvido o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, foram selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, que é o penhor da sua herança. Ou seja, se você creu em Jesus Cristo, você foi batizado no Espírito Santo. E não significa que você precisa falar em outras línguas para ser batizado no Espírito Santo. Porque Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele diz, nós fomos batizados em um só Espírito. E a palavra é ampla, ele diz, todos nós fomos batizados, todos. Significa que ele está falando da comunidade, que cada um daquela comunidade foi batizado com o Espírito Santo porque nasceu de novo. E ele vai dizer também que nem todos naquela igreja falam em línguas. Então aqui está um argumento efetivo e evidente de que para nós o entendimento que batismo no Espírito Santo acontece quando você crê em Jesus. Portanto, se você nasceu de novo, você é batizado com o Espírito Santo. Você não precisa buscar mais isso. Isso é um ato único e irrepetível na sua vida. Agora, o enchimento do Espírito Santo é um ato contínuo e constante, que não acaba no dia da sua conversão, não acaba no acampamento que você frequentou e na experiência que você teve no último congresso. Está entendendo? Isso é enchimento do Espírito. Portanto, a primeira palavra é encher-se do Espírito, é uma ordem para a igreja. Ordem é para todos e pode ser cumprida. E ordem, se não for cumprida, é desobediência. Mas em segundo lugar, esse texto também está na voz passiva. Se é um imperativo, ou seja, se é uma ordem, a gente precisa entender que ela está na voz passiva. Por exemplo, fui recebido com alegria. O sujeito está na voz passiva. Eu não recebi, eu fui recebido. É exatamente aqui que o texto se encontra. Sejam cheios do Espírito Santo. Não são vocês que fazem esse ato. Vocês se submetem, vocês dão a permissão. Mas quem opera em vocês
É Deus, é o Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos, não é um sopro de uma pessoa sobre você. Deixa eu orar com você, meu irmão. Receba o Espírito Santo. Não é isso que enche a pessoa do Espírito Santo. Não vamos fazer aquele passo, 50 passos para sermos cheios do Espírito Santo. Não é isso. É um ato de Deus em nossa vida. E se é um ato de Deus em nossa vida, o meu compromisso e a minha responsabilidade é duplo. Primeiro, eu preciso apresentar o meu vazio. Qual é o seu vazio? Qual é o meu vazio? Que eu posso levar até a presença de Deus, ao altar de Deus. Senhor, está vazio. Eu tenho essa carência. Eu tenho essa necessidade. Senhor, eu preciso que o Senhor encha a minha vida com o teu conforto, com o teu amor, com a tua graça, com a tua bênção. Senhor, aqui está o meu vazio diante de ti. Encha-me. Isto é submissão, isso é voz passiva. Eu não vou encher esse vazio com cachaça. Eu não vou encher esse vazio com relacionamentos. Eu não vou encher esse vazio com as minhas perspectivas ou arrogância. Eu vou permitir que Deus me encha apresentando esse vazio ao Senhor, sendo sincero com Ele. Mas além de apresentar o meu vazio, eu preciso aprender a me esvaziar. Porque Deus não enche copo que está cheio. Deus não faz transbordar um vaso que está cheio de engano, malícia, pecado, truculência, palavras malditas, um coração que está cheio de arrogância, um coração cheio de ressentimentos, rancor e ódio. Você tem que se esvaziar. Deus não enche uma talha que já está cheia. Por isso a palavra de Deus é: permitam-se encher com o Espírito. Há alguma exigência que Deus está fazendo ao nosso coração essa noite, porque Ele quer derramar. É uma ordem para a gente entrar debaixo da fonte e receber dele. Mas para isso eu apresento o meu vaso vazio, e para isso eu esvazio o meu coração do meu orgulho e vaidade para receber dele. O que muitos de nós não conseguimos fazer por causa da nossa própria cultura pessoal ou da nossa própria religiosidade. Então, para ser cheio também é necessário um processo de esvaziamento do nosso coração. Mas isso não é tudo nesse texto. O que essa palavra vai dizer é que também está no plural. Sejam cheios vocês. Não é alguns, ou melhor, não são alguns. Não são alguns privilegiados. Não é uma casta selecionada, como os brahmas hindus e os dalits que são deixados de lado. Não há uma casta evangélica, irmãos. Não existe uma classificação de crentes na Bíblia, meus irmãos. Isso é cultura religiosa. Isso vem de um padrão é amplo, é irrestrito. Por isso que Paulo coloca no plural essa palavra: sejam cheios todos vocês, porque vocês vão se tornar participantes da promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Joel capítulo 2, versículo 28. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por que ele diz que naqueles dias o Senhor derramaria sobre toda a carne? Porque nós estamos no Antigo Testamento em Joel. E no Antigo Testamento só 3 pessoas, ou melhor, 3 classes poderiam receber da unção. E que simbolizava o enchimento do Espírito Santo para o ofício: reis, profetas e sacerdotes. Só essas 3 classes tinham direito de receber a unção, e isso simbolizava a capacitação do Espírito de Deus para exercer o ofício. Deus rompe o silêncio, vem ao Joel e diz: eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os vossos jovens, eles terão visões, os velhos sonharão. Até sobre os seus servos e as suas servas eu derramarei do meu Espírito, e farei maravilhas no céu, e farei coisas extraordinárias na terra. Deus prometeu no Antigo Testamento que o derramamento seria para todos. Nós estamos confinando de novo a uma casta especial, a um grupo elitista privilegiado. Isso é para você, é para mim, é para todos, é para o jovem, é para o adolescente, é para a criança. Não existe Espírito Santo mirim. O mesmo Deus que opera aqui, opera naquelas salinhas, opera no Zapping com os nossos pré-adolescentes, atuem no meio dos adultos, porque o Espírito Santo e o derramamento dele é para todos. Tive uma experiência maravilhosa na igreja anterior que eu pastoreei. Nós fizemos um face a face para crianças, um retiro espiritual só para crianças, de 8 até os seus 11 anos. E eu fiquei surpreso, e até hoje, em toda a minha experiência ministerial, eu nunca experimentei algo tão forte e poderoso, vendo aquelas crianças buscando a Deus
e sendo cheias do Espírito Santo naquele momento, compartilhando palavras, compartilhando revelações de Deus na palavra, coisas de criança que você fala, meu Deus, de onde veio isso? Que coisa maravilhosa. Por isso o Espírito Santo é para todos e não para um grupo especializado da igreja ou um grupo oficial da igreja. Atos capítulo 2 diz que quando o Espírito Santo veio e derramou sobre toda aquela casa onde eles estavam, o texto diz que eles todos ficaram cheios do Espírito. Eu acho que dá para parar por aqui, né? Acho que você já entendeu. A gente poderia avançar em muitos outros ambientes, mas a palavra de Deus para o nosso coração é: o derramamento do Espírito Santo, o enchimento é plural, é para todos e não para alguns. E esse todos inclui você, não importa a sua condição ou o jeito que você está aqui, inclui você. Mas em quarto e último lugar, esse texto apresenta para mim um imperativo que está no presente contínuo. Vamos recapitular? É uma ordem porque é um imperativo. Ele está na voz passiva porque é um ato de Deus e uma submissão nossa a isso. Ele é plural porque é para todos e não para alguns. Mas ele está no presente contínuo para significar que não é um ato único, mas um ato constante na nossa vida, no nosso coração. Deixa eu te dar um exemplo. Na nossa língua portuguesa nós temos o imperativo apenas no presente. Corra, venha, lave, pegue. E se diz a respeito de uma ação que faz pontualmente e termina. No grego não tem isso. E na nossa linguagem, na nossa tradução bíblica, a gente não consegue capturar isso. Apenas um estudo mais aprofundado que revela. A língua original que está aqui na tela para você seria mais ou menos o seguinte: não se embriaguem com vinho, ponto. Mas encham, 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 encham. Você está entendendo? É um eco, é uma reverberação para a vida, porque está no presente contínuo. Existe o aoristo, que é um termo imperativo para dizer uma ação única e pontual. Por exemplo, João capítulo 2, versículo 7, Jesus diz àqueles homens: vão e encham as talhas. A mesma palavra, encher, só que ela está no imperativo. Igual esse, porém no imperativo aoristo. Enche a talha e ponto. Você não precisa encher mais. Nesse texto não é assim. Encham do Espírito, encham de novo, encham de novo, encham de novo. É presente contínuo, é uma ação que tem desdobramentos para a vida constantemente. E isso é maravilhoso, porque o Paulo está recuperando isso para uma igreja que tinha vivido o maior despertamento do mundo antigo. Sim, em Atos capítulo de número 19, Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o Evangelho. Demônios são expulsos, pessoas são curadas e pessoas recebem do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Resultado: muitos pegam seus livros de bruxaria, os feiticeiros pegam seus materiais, os adoradores da Diana dos Efésios, grande templo do mundo antigo, pegam seus nichos, suas estatuetas, levam na praça central e queimam tudo ao ar livre. Coisa que hoje seria aproximadamente R$1 milhão em coisas queimadas na praça central de Éfeso. Um grande despertamento e avivamento brotou, uma igreja pujante e poderosa lá. Não te admira o fato de Paulo ter escrito essa palavra justamente endereçada e justamente como referência a esse lugar e ambiente? Porque todas as demais cidades viveram e experimentaram da reverberação desse grande avivamento em Éfeso. E Paulo diz o seguinte: sejam cheios, sejam e continuem sendo cheios. Porque a verdade é, a unção do passado não serve para hoje. A plenitude que você teve em 1988 não é para hoje. A experiência que você teve no culto da semana passada aqui no altar não é a mesma que você precisa ter hoje. O enchimento do Espírito Santo é contínuo. Ele é um progresso que não termina na nossa vida. Então, não dá para vivermos sem essa presença, porque Paulo lembra aos Efésios que não importa o que você viveu lá atrás, você precisa continuar vivendo isso. E olha só, havia-se passado apenas 3 anos. 3 anos, desde o avivamento até a carta que nós estamos lendo aqui hoje. E Paulo diz: sejam cheios. Isso me faz lembrar de uma história de Dwight Lyman Moody. Esse homem foi o maior evangelista depois do apóstolo Paulo, contado na sua biografia de uma maneira especial. Nos Estados Unidos, no século XIX, em meados de 1850 e 60, ele estava pedindo para que Deus se revelasse de uma maneira mais poderosa para ele. Ele estava andando pelas ruas de Wall Street. Nas ruas de Wall Street, estava ele meditando, o centro financeiro de Nova York,
Quando de repente vem uma unção poderosa de Deus sobre o seu coração, ele corre até a casa do amigo mais próximo e diz: por favor, me dê um aposento, me dê um quarto, eu preciso passar mais horas com o meu Senhor, porque eu estou totalmente tomado pela presença dEle. Esse amigo oferece esse repouso, esse lugar, e ele fica horas e horas naquele lugar buscando ao Senhor. Quando ele sai como Moody, o evangelista, o sapateiro que levava pessoas a Jesus, responsável por edificar uma igreja avivada. E o avivamento moodiano, como a gente também conhece, foi um avivamento de evangelismo no norte dos Estados Unidos, de uma maneira maravilhosa ali na região de Boston, que até hoje tem as consequências disso. Por exemplo, um dos índices que monitora o Wall Street é o Moody's Índice, de Moody. Sim, porque essa experiência foi exatamente naquela rua. E sabe o que o Moody disse? Ele disse: todos nós somos como os vasos vazios e precisamos permanecer debaixo da fonte para que continuemos sendo cheios. Permaneçamos, pois, com Cristo, com Ele. Ele admite, numa experiência maravilhosa que ele teve naquele dia, que não era o suficiente, que ele precisava ter isso na sua vida e no contínuo. Nós precisamos dessa experiência contínua, e não é uma experiência emocional, não é um culto, não é um arrepio na espinha. A experiência em ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso, e eu quero apresentar isso para você agora, porque tem a ver com estar debaixo da fonte. Ser cheio do Espírito Santo não é um ato de culto, não é um movimento, não é uma conferência. Ser cheio do Espírito Santo é simplesmente permanecer debaixo da fonte. E eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder encerrar a nossa conversa. Esse exemplo para mim vale mais do que mil palavras. Aqui está você. Alguém que foi selado pelo Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que tenhamos praticado, mas Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, derramado sobre nós abundantemente em Cristo. Ou seja, esse derramar de Deus transborda. Primeira coisa, quando o Espírito Santo veio sobre a sua vida e derramou sobre o seu coração, e selou você, veio um derramar abundante dele em Cristo no seu coração. Porém, nós sabemos que a vida cristã, ela é feita de muitos atrapalhos. A vida cristã é feita de muitas atividades e muitos movimentos. E nós enfrentamos algumas experiências de pecado. Enfrentamos alguns movimentos que acabam sujando o nosso coração, contaminando a nossa vida. O que isso faz? Com o tempo, a gente vai permitindo que o que estava na borda comece a se contaminar conosco. E de repente, aquilo que estava limpo e trabalhado pelo Espírito Santo, começa a ficar sujo, opaco e embaçado. Mas aí vem a dica de Paulo. É óbvio que vocês estão no mundo e que de alguma maneira isso os afeta e os aflige. Porém, vocês precisam permanecer debaixo da fonte. Tradução atual para o que nós ouvimos hoje. Por isso aqui acontece a obra do Espírito Santo que tem a ver com o derramamento. Permanecer debaixo da fonte é não evitar que alguns pecados venham tocar o nosso coração. Algumas práticas venham manchar a nossa reputação. Porém, se eu continuar embaixo da fonte, isso vai acontecendo de uma maneira tão extraordinária, e o processo de enchimento vai expurgando naturalmente todos aqueles processos que eu tive na minha vida de experiências com o pecado. Isso pode acontecer de novo, e outras vezes. Talvez aquela adolescente que estava firme buscando Jesus, foi e ficou com aquele mocinho, contaminou o seu coração. Talvez aquele jovem acabou falhando na sua pureza sexual, denegriu a imagem da sua família do futuro, sem o casamento protegendo a aliança da sexualidade. Talvez aquele homem fez um negócio indecente, incoerente. Porém, aqui está ele, mais uma vez debaixo da fonte, e a obra do Senhor sendo feita. Por isso, Paulo diz, se queremos vencer o mundo, se queremos vencer a velha vida, se queremos vencer o vinho que estraga a nossa experiência com Deus, nós precisamos ficar debaixo da fonte. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Paulo poderia ter um YouTube na época para fazer isso com a gente. Poderia ter postado isso nos stories do seu Instagram. Mas era isso que ele estava dizendo, fiquem embaixo da fonte, porque é ficando ali que vocês experimentarão do derramamento
da unção e do movimento das águas de Deus na sua vida. Agora, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia. Então essa pessoa habitando em nós movimenta a presença de Deus em nós, para que possamos viver isso. Agora preste bem atenção no texto novamente. Perceba um detalhezinho que acontece aqui que eu disse para vocês. No mundo antigo, nós temos o embriagar com vinho, no qual existem orgias, dissoluções, existem práticas indecentes. Mas quando a gente vive debaixo do Espírito, ou debaixo da fonte, tem outras coisas. Por isso que esse texto tem uma vírgula e não um ponto, percebeu? Ele tem continuidade, não para aqui. E o que vem depois dessa vírgula é extraordinário. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, dando sempre graças a Deus, a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o resultado de quem vive debaixo da influência do Espírito Santo. Não é orgia, não é dissolução, não é vida hedionda, é uma vida que agora se traduz em falando, cantando, dando graças e sujeitando. Percebeu o gerúndio? O gerundismo? Você conhece esse fenômeno com telemarketing, né? Você liga no cartão de crédito e fala, olha, veio aquela anuidade que vocês disseram que eu estava isento. Aí a mulher do outro lado diz, eu estarei verificando por alguns momentos. Aí daqui a pouco ela volta, eu estarei repassando para o meu supervisor. Daqui a pouco o supervisor vem, eu estarei encaminhando. Dá a sensação de que eles estão colocando a gente em movimento, não é verdade? Esse é o fenômeno do gerundismo. Prática esperta e inteligente do telemarketing. Mas na verdade o processo está parado lá. Paulo coloca em movimento a igreja dizendo, quem é cheio do Espírito Santo está em movimento. Está no gerúndio, não está no passado, não está estancado, não está estacado no presente, ele está em movimento. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está falando em salmos. A palavra salmo significa saltério, é um dos livros do Antigo Testamento. Paulo diz, quem está cheio do Espírito Santo está falando da palavra de Deus, não está falando da política, não está falando dos problemas, não está falando do irmão, não está falando do líder, não está maliciando com as suas palavras, não está usando o seu tempo para fazer coisas erradas com os seus lábios, não está sendo uma fonte amargosa. Quem está cheio do Espírito Santo está falando palavra de Deus, compartilhando da palavra de Deus, está celebrando, declamando como se fosse um hino espiritual. Quem está cheio do Espírito Santo está falando da palavra. Eu pergunto para você, está falando da palavra? Está avançando com ela? Conforme diz Colossenses capítulo 3, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Ela habita em você, ela habita na sua casa, ela habita na mesa de jantar, ela habita nas conversas com os amigos, ela habita, a palavra de Deus habita. Então esse é um sinal de que você está cheio do Espírito Santo, porque quando estamos cheios, a palavra flui do nosso coração. Quando estamos cheios, nós cantamos e louvamos de todo o coração, aplicamos o nosso coração a cantar. Sim, a música sempre esteve envolvida, tanto no Antigo Testamento, no ministério levítico, como no Novo Testamento. Cantava-se hinos. A música faz parte da liturgia cristã, porque é uma declamação das grandezas de Deus. A música que tenha o conteúdo da palavra, você vai esquecer os 4 pontos do encher do Espírito aqui nessa noite, mas você não vai esquecer da última música que nós cantamos, Sopra o Espírito de Deus sobre nós. Porque a música tem o poder de nos fazer recordar daquilo que falamos. É pedagógico. E Paulo diz, quem está cheio do Espírito Santo está cantando, está ligando o seu rádio, está colocando no sua lista de Spotify, ou de Apple Music, ou de qualquer outro instrumento, está colocando a palavra de Deus cantada. Isso é tremendo. Posso não, pastor, escutar música secular, que conversa tola é essa? Porque quem está cheio do Espírito cantando, está louvando de coração, está salmodiando a presença de Deus. E a gente não precisa dar proibições para isso. Quem está cheio do Espírito Santo está dando sempre graças a Deus. É difícil, é complicado, mas é um coração que afasta da maledicência, afasta da murmuração, para de dizer palavras malditas, para de ficar falando lamentações. É uma pessoa que diz graças a Deus por Jesus Cristo. Meu sogro, quando me cumprimenta, ele diz o seguinte: e aí, filho, tudo bem? Ou tudo dai graças? Eu acho lindo esse cumprimento,
porque não tem outra opção. Ou está tudo bem, e o contrário disso é tudo dai graças, dando sempre graças a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele está fazendo uma obra em nós, Ele é soberano. Mas por fim, sujeitem-se, sujeitando-se, trata-se de um contínuo de comunidade. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e viver com crise com os irmãos. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e viver com ressentimentos e apontamentos de julgamentos contra aquela pessoa. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e nutrir amargura e ranço na sua alma. Porque veja assim que a palavra de Deus diz: sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Olha esse movimento, queridos. Sujeitando uns aos outros. Não é sujeitando ao pastor, não é sujeitando ao conselho, é sujeitando uns aos outros. Ou seja, você se sujeita a mim, de repente eu me sujeito a você, e aí a gente conversa de novo, você sujeita a mim, e eu sujeito a você, sujeitando uns aos outros. Isso é comunhão, isso é comunidade, isso é fé cristã. Por isso uma igreja cheia do Espírito Santo deixa dos mimimis, deixa das conversas periféricas, para de reclamar da igreja, para de reclamar do líder, para de ficar falando palavras maliciosas e começa a sujeição. Como eu posso servir, como eu posso abençoar? Avivamento é isso. Avivamento é sermos cheios do Espírito Santo e sairmos daqui salmodiando, sairmos daqui declamando a palavra, sairmos daqui dando graças a Deus e saindo daqui tendo comunhão uns com os outros. E isso os desigrejados não podem ter. Eu assisto de casa, eu não tenho mais nenhuma igreja para frequentar porque estou muito decepcionado. Você não conseguirá ter essa experiência de sujeitar uns aos outros assistindo na internet. Embora seja um recurso, mas não vai atrapalhar o seu coração, conforme diz Provérbios 27. Como o ferro afia o ferro, assim o companheiro ao seu outro amigo. Sujeição uns aos outros é também ser cheio do Espírito Santo. A minha pergunta para você é: vamos ficar debaixo da fonte? Ou vamos ficar embriagando com o vinho? Se coloque em pé, por gentileza. Vamos orar juntos, enquanto a equipe de louvor se posiciona para cantarmos, salmodiarmos e cantarmos de todo o coração. Eu quero terminar essa série de mensagens dizendo para você: avivamento é enchimento. Deixe Deus te encher, deixe Deus mover sobre a sua vida e deixe essa experiência com o Espírito Santo transbordar no seu coração. Enquanto cantamos essa canção, eu quero pedir a você: considere cantando e louvando de todo o coração. É hora dos crentes cheios do Espírito Santo manifestar isso dentro da sua alma, cantando e louvando de todo o coração essa verdade bíblica.